muita alegria e muita gratidão a Deus, cumprimento meus amados irmãos e meus amigos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje gravando a leitura diária de quarta-feira da lição 6 do dia 7 de novembro de 2021. Nessa lição estamos estudando Paulo no poder do Espírito. Lição bíblica da nossa escola dominical, revista ditada pela CPAD. Leitura de quarta-feira está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos 1 a 4, e no capítulo 10, versículos 44 a 47. Estaremos discorrendo sobre a experiência do Pentecostes se repete na história. Leiamos então esses dois textos sagrados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 e 2, 3 e 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Leiamos agora o texto sagrado que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 a 47. Se refere a quando Pedro estava na casa de Cornélio. Está escrito assim: e dizendo ainda Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? É bom nos lembrarmos que a palavra batismo é uma palavra grega que significa imersão. Temos então uma clara visão de que os crentes foram imersos no Espírito Santo e que o Espírito Santo inundou o ser de todos os crentes. E como uma clara evidência do maravilhoso fenômeno espiritual que acontecia, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse maravilhoso fenômeno que se deu no dia de Pentecostes foi a inauguração do ministério do Espírito Santo, que estaria atuando poderosamente na igreja neotestamentária. Esse maravilhoso acontecimento não ficou apenas na experiência inaugural, mas se repetiu ao longo da história da igreja. Na casa de Cornélio, o centurião romano, enquanto Pedro pregava a palavra, os que ouviam foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e magnificavam a Deus. No ministério do diácono Filipe, que pregava a palavra em Samaria, muitos samaritanos se converteram a Cristo. A igreja em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, enviou para lá Pedro e João,
que impondo-lhes as mãos receberam também o Espírito Santo. Nesse texto não está escrito que falavam em línguas, mas está escrito que Simão o mago, vendo que sobre quem Pedro e João impunham as mãos recebia o Espírito Santo, que sinal teria visto Simão? Certamente o mesmo fenômeno que se teria se dado em ocasiões anteriores, semelhantes a esta, os batizados falando em línguas estranhas e magnificando a Deus. E graças a Deus que essa maravilhosa experiência não se restringiu apenas à igreja primitiva, mas está tão atuante na atualidade como foi no princípio. E continuará existindo até a vinda de nosso Senhor e o arrebatamento da igreja. Jesus continua batizando os crentes com o Espírito Santo e concedendo-lhes a graça de falarem em línguas estranhas. Os crentes que ainda não receberam, não cessem de buscar. Busquem com todo fervor. Jesus quer batizá-los e conceder-lhes a graça de magnificar a Deus em línguas estranhas, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.